É isso aí, pessoal. Vamos lá. Retomamos aqui, hein? Vamos que vamos. Live geradora de renda número 80. Estamos de volta. Estamos na área. Vamos lá, pessoal. É isso aí. Sejam todos muito bem-vindos. 7h51 da manhã. Vamos lá, pessoal. 7 de novembro. Vamos retomar aqui a nossa sequência de lives. Hoje, manhã gelada em São Paulo, deve estar aí mais ou menos de 17 graus, tempo fechado. Vamos nessa, pessoal. Vamos retomar aqui a nossa sequência de lives. A gente fez uma pausa aí para o feriado, estava viajando para o Rio de Janeiro. E aí, enfim, aproveitei para dar uma descansadinha também. E acabei não fazendo as lives. E aí, estamos retomando. Ontem tinha que entregar o carro que eu aluguei e tudo mais, então acabei não fazendo. E hoje estamos de volta. Hoje estamos aqui, vamos retomar aí a nossa live. Vamos lá, pessoal. Então, estou fazendo a live aqui no YouTube, tô fazendo a live aqui no Instagram, estou fazendo a gravação aqui para o YouTube, então mais tarde eu vou subir a gravação também, beleza? Então você vai conseguir acompanhar lá no YouTube também, toda a tela que eu compartilhar aqui. Beleza, pessoal? Quem tiver dúvida, pode comentar aqui, pode mandar aqui embaixo, que nós vamos conversando, nós vamos esclarecendo. Beleza? Então, já vou abrir aqui as nossas notícias, o que nós temos aí de acontecimento, do que está rolando na indústria de fundos imobiliários. Então, deixa eu pegar aqui e separar algumas coisinhas também, para a gente poder bater. Beleza, pessoal? De boa? Lembrando, quem tiver dúvida, é só comentar aqui, é só mandar, fica à vontade. E aí, enquanto a gente está abrindo aqui, para quem ainda não sabe, me tornei assessor de investimentos de um escritório vinculado à XP. Então, quem tiver interesse em ter um acompanhamento comigo lá na XP, um acompanhamento da carteira de investimentos, pode me chamar no direct. Quem está assistindo aí pelo YouTube, quem está assistindo a gravação, pode cair aqui no meu Instagram, @AndersonMoreira. Manda uma mensagem que a gente vai trocar uma ideia. Daí nós vamos conversar sobre a assessoria. Lembrando, o processo de assessoria ele não é pago, você não precisa desembolsar dinheiro para poder fazer a assessoria, para ter um assessor financeiro. A minha remuneração ela é em função de movimentação de carteira, em função dos investimentos que você fizer. Mas pode ficar despreocupado que eu também não vou ficar empurrando produto ruim para você só por causa de comissão. Acima da comissão está o meu respeito por você. Beleza? Então, pode ficar bem despreocupado. Grande Jean aí na área. Vamos lá para mais uma live de muitos aprendizados. Vambora, Jean, vambora. Ó, o Márcio botou aqui, e foi até uma pergunta que um cliente meu ontem da assessoria fez. Né? Até uma pergunta muito interessante, que é o seguinte. Fiz o pedido de subscrição do TGAR e não tinha dinheiro na corretora Rico. Qual que é o procedimento? Bom, se você reservou lá as cotas e na data da liquidação você não tinha o dinheiro, você acaba ficando negativo na corretora. Você como você reservou e não estava com dinheiro, você acaba ficando negativo. Então você vai ter que depositar lá o dinheiro referente à quantidade de cotas que você reservou para você poder cobrir. Tá? Porque como você reservou e saiu já do período de reserva, já vai para o período de liquidação financeira, você fica negativo na corretora. Então você tem que depositar lá um dinheiro para você poder cobrir. Tá? Ontem eu tive um cliente exatamente com essa mesma pergunta, coincidentemente, né? Eu estava com um cliente ontem lá na assessoria com essa mesma pergunta. E aí ele teve, enfim, algumas coisinhas no orçamento dele, aí ele acabou desistindo da oferta, mas a gente já tinha reservado. Então, o que a gente fez? A gente fez um remanejamento ali de uma partezinha, era um recurso pequeno, era R$ 1.200. A gente fez um remanejamento ali, ele vai resgatar um investimentozinho que ele tinha para poder cobrir, para não poder ficar negativo. Tá? Então, a gente tem que ter esse planejamento. E aí, o que é legal? Grande João aí na área, tamo junto, meu irmão, bora! O que é legal? E essa pergunta e a demanda ontem do meu cliente, elas linkam com o seguinte: vale a pena você ter uma reserva de oportunidade para esses momentos.
beleza? Então, se você tem uma reserva de oportunidade, você consegue aproveitar oscilações do mercado, você consegue aproveitar subscrições, e agora a gente está num momento até bem aquecido de subscrições, de novas cotas saindo, né, novas emissões acontecendo. Então, você ter uma parte do seu patrimônio para caixa, você ter uma parte do teu patrimônio para essa reserva é interessante, beleza? Então, Anderson, como é que eu vou montar essa reserva de oportunidade? Produtos com liquidez diária, produtos de baixo risco, a mesma lógica da reserva de emergência, tá? Anderson, quanto que eu preciso ter de reserva de oportunidade? Cara, coloca uns 10% do seu patrimônio e fechou, beleza? Então, é o que eu tenho orientado para os meus clientes que têm ali carteira de fundos imobiliários. A gente está num cenário meio complicado, a gente tem uma perspectiva de melhora aí na bolsa, tendência de começar a ter queda nos juros lá nos Estados Unidos, então isso já começa a ter alguns efeitos positivos para a nossa bolsa aqui, e aí a gente pode acabar tendo um cenário aí de valorização. Mas a gente sabe que o mercado ele é cíclico, o mercado vira. A gente, mês passado, mês retrasado, setembro, chegou a bater 3.240 pontos lá em fundos imobiliários, agora a gente está no patamar de 3.100 e pouco, beleza? Então, o mercado é cíclico, o mercado vira. Você ter uma reserva de oportunidade para aproveitar essas viradas de mercado, até mesmo para aproveitar a subscrição, é interessante, tá? E evita de você ter aí esses probleminhas. Beleza, Márcio? Tranquilo, mas é muito boa a tua pergunta, tá? E ela linka aí com essa demanda que eu tive lá do meu cliente ontem, inclusive. Muito boa pergunta. Se tivesse combinado, não tivesse sido tão perfeito. Mas realmente muito interessante. Beleza? E aí, galera, até linkando com essa questão de novas cotas, de subscrição, um fundo que eu sei que muita gente tem, um fundo que eu sei que muita gente gosta. Deixa eu só ver se o áudio está direitinho aqui. Beleza. Um fundo que eu sei que muita gente gosta, muita gente curte, recebo com frequência nas caixinhas de pergunta. VGHF11, deixa eu virar aqui para os senhores. VGHF11 convoca investidores e nova oferta de até 1,5 bilhão pode ser realizada. Isso aqui está sendo feita a consulta e se for aprovado, se essa consulta e se essa pauta for aprovada, a gente deve ter aí mais um fundo fazendo emissão e uma emissão grande, tá? Isso aqui já é considerando o montante adicional de 25%, tá? Mas a oferta mesmo, o objetivo da oferta é de 1,2 bi. Não, B de bola, bilhão, beleza? Então, a VGHF convocou os investidores para uma assembleia e uma oferta de até 1,5 bi pode ser realizada. Tá? Então, o fundo liberou o comunicado na sexta-feira. A consulta ela vai ser feita de forma não presencial. Então, se você é cotista do VGHF, dá uma olhadinha aí no seu e-mail, que você deve ter recebido aí no seu e-mail alguma coisa sobre consulta, com relação a isso daqui. Beleza? Então, a pauta aqui dessa Assembleia é fazer aí a realização da sexta emissão de cotas no valor inicial de 1,2 bi, tá? E aí a gente pode ter um adicional de 25%, chegando a 1,5 bi. O montante mínimo da oferta vai ser de 500 milhões de reais, beleza? E aí, nesse caso, quanto que seria a nova cota? 9,40. Isso já contando a taxa de distribuição primária de 10 centavos, uma taxazinha até bem salgada com relação ao preço do fundo. Tá? Então a gente vai ter aqui uma nova cota a 9,40 se essa nova emissão for aprovada. Beleza? Maravilha. Então, se isso aqui for aprovado, a gente vai ter maiores detalhes sobre fator de subscrição, cronograma. Por enquanto, aqui é só uma pauta de assembleia. Precisa ser aprovado para que possa, de fato, virar uma emissão. Beleza? 9,40, a gente já sabe o preço aí da emissão, que pode acontecer. Vamos ver quanto é que o VGHF está no mercado. 9,28. Tá? Então, a gente teria aí um preço mais alto do que o preço de mercado.
Então, cenáriozinho aí um pouquinho complicado. Beleza? Então, vamos ver como é que a gente, se essa emissão vai ser aprovada, vamos ver para onde que o preço também do ativo vai andar, beleza? Mas hoje a gente tem de fato uma emissão se sair num preço mais alto do que o preço de mercado. Um outro fundo que a gente também vai trazer aqui, TRXF, tá? O TRXF está no período aí de emissão de novas cotas. A nova cota do TRXF está ali a 106,60, já considerando preço, já considerando a taxa de distribuição, e aqui a gente tem no mercado a 107,89. Então é bacana da subscrição quando você consegue comprar num preço abaixo de mercado, quando você consegue comprar com um preço mais descontado. Beleza? É interessante. Quando você tem um preço acima do que está no mercado, poxa, já não fica tão mais atrativo assim você comprar pela subscrição, porque, né, poxa, no mercado está mais barato se eu comprar. Então, por que eu vou pagar mais caro na nova cota se eu posso pagar mais barato no mercado? Poxa, Anderson, mas eu já vi, deixa eu virar para mim. Anderson, mas eu já vi em algum lugar que se eu não subscrever, eu vou ser diluído pelos novos cotistas. De fato, você vai ser diluído. Isso é normal, isso acontece. Só que quantas cotas do fundo você tem? 10 cotas? 20 cotas? 100 cotas? 1.000 cotas? Coloca isso em termos de participação no fundo. Você tem o quê? 0,0001%? Sei lá, 0,005%? Concorda comigo que a sua participação no fundo ela já é muito pequena? Você tem ali um resultado, você gera renda passiva, ótimo, mas concorda comigo que a sua participação no fundo, o percentual do fundo que você tem, ele é muito pequeno frente ao tamanho do fundo? Então, assim, você ser diluído é irrelevante, é irrisório, porque você já tem uma participação muito pequena no fundo. Então, em termos práticos, não muda nada. Tá? Mas, de fato, você é diluído pelos novos cotistas se você não participa da subscrição. Só que, em termos práticos, isso é indiferente. Beleza? Beleza? Isso é indiferente. Tá bom? Tranquilo? Por que eu falei do TRXF também? Porque saiu ontem o documento dele sobre o encerramento do período de subscrição. Beleza? E nesse período, ele já conseguiu captar aí cerca de 83 milhões de reais. A oferta do TRXF visava captar 350. Nesse primeiro momento, ele já conseguiu captar aí 83 milhões de reais. Deixa eu virar aqui o documento para vocês, ó, para vocês verem. Aqui, ó. Aqui, ó. Então, nesse momento, o fundo já conseguiu captar aí um montante total de 83 milhões de reais. Beleza? Então, esse é um fundo que está aí também com com um período de emissão de novas cotas e nesse primeiro momento, período de direito de subscrição, subscrição de sobras, a gente já conseguiu aí uma captação de 83 milhões de reais. Beleza? Um outro fundo que também liberou comunicado sobre a sua emissão foi o MOL11. Tá? Mas aí a gente já vai para o outro lado da moeda, que foi uma emissão aí, um período de subscrição muito fraco. Essa emissão aqui, ela veio a 123,6, tá? Então as novas cotas do MOL 11 vieram a 123,6. Vamos ver a cotação do MOL 11 no mercado, R$ 116. Olha isso aqui, galera. Isso aqui, ó, um exemplo prático aí, que a gente acabou de falar do VGHF, ó, se liga. R$ 123 é a nova cota, considerando o custo de distribuição.
beleza? A nova cota é 119,50, somando o custo de distribuição, ela vai para 123,6. 123,6, beleza? O MOL 11 no mercado, R$ 116. O que é mais jogo? Você comprar a 123 ou a R$ 116? O que é mais jogo comprar? Cara, é mais jogo você comprar a 116, obviamente. Porra, você não vai pagar R$ 123 no negócio que você sabe que no mercado está 116. Faz sentido. É a mesma coisa você, sei lá, vai comprar um celular. Você sabe que o seu celular, que o celular que você quer vale R$ 4.000. Você vê ele a 8, você vai querer comprar? Não, você vai querer comprar próximo de 4. De preferência abaixo de R$ 4.000. 3.900, 3.800. Um descontinho. Então, oferta 123. No mercado 116. Resultado disso, olha quantas cotas no direito de subscrição de sobras, olha quantas cotas foram subscritas e integralizadas. 822. Montante de R$ 98.000. É óbvio, né? O preço do mercado está acima. Ou melhor, o preço do mercado está abaixo do preço da nova cota. Então, cara, e esse é um movimento que acaba enfraquecendo a oferta. O preço do mercado abaixa. Pô, Anderson, mas por que, que o preço da nova cota veio acima do que está o mercado? Bom, quando o fundo ele vai, enfim, anuncia lá a emissão, aprova isso, ele leva em consideração geralmente o valor patrimonial do fundo numa determinada data. Ele leva em consideração geralmente esse critério. E aí, se for uma oferta que vai ter ali um custo que vai entrar no preço da cota, cara, a cota vai acabar subindo. Então, a nova cota é 119,50, que no caso do MOL 11. Então, o que vai para o bolso do MOL 11 é 119,50. O restante, até 123,6, essa diferença, que dá aí mais ou menos dá 3,56, essa diferença é para pagar custo da emissão. Essa diferença é para pagar custo da emissão. Beleza? Essa diferença é para pagar custo da emissão. Tá? Isso não vai para o bolso do fundo, é para pagar todo o trâmite de emissão. Beleza? Isso pode acontecer. A cota vir num preço acima do que está no mercado. E esse é um movimento que, infelizmente, acaba enfraquecendo a própria oferta. Na semana passada, antes do feriado, a gente teve a visita lá do pessoal da Esparta, lá no escritório, e eles foram falar do Juro 11. O Juro 11 está também fazendo emissão de novas cotas, visando captar R$ 500 milhões, tá? E aí até o profissional lá, que foi lá de RI da Esparta, ele comentou, o mercado agora não está jogando muito a nosso favor, porque o preço da emissão está um pouquinho acima do preço de mercado. O resultado é esse. Se você tem um preço de mercado abaixo da nova emissão, do preço da nova emissão, por que a pessoa vai participar da emissão se ela pode comprar no mercado mais barato? Para quem geralmente entra em emissão assim é pessoa jurídica. Tá? Mas agora a pessoa física, cara, não faz sentido entrar num posicionamento desse, considerando que o preço do mercado está mais barato. Anderson, mas tem a diluição. Sim, mas frente ao percentual do fundo que você tem, é irrisório você se diluir. Não vai fazer efeito prático nenhum em você. Beleza? Então, galera, é isso que acontece quando a gente tem uma oferta num preço muito acima do preço de mercado. A gente pode acabar tendo esse movimento. Beleza? Já que eu comentei do Juro 11, deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá? Hoje, o preço, né, o fechamento de ontem está aí foi 105. Não, na verdade foi um pouquinho antes, aqui é a abertura de hoje. Não, 105, tá certo, é isso mesmo. R$ 105. O Juro 11, galera, para quem não sabe, é um fundo de infraestrutura, tá?
É um fundo que investe em debêntures incentivadas. Eu já fiz um vídeo sobre esse fundo e sobre FIINFRA, Fundo de Infraestrutura, aqui no meu canal do YouTube. O Ezequiel perguntou por que vale a pena para a pessoa jurídica. Cara, às vezes você tem ali a necessidade de você ter que fazer essa entrada para você não ser diluído, porque como você já pode ter uma participação maior do fundo, a pessoa jurídica vai ter um poder de investimento maior, aí sim o efeito da diluição pode acabar fazendo ter mais impacto. Para a pessoa física, não, beleza? Mas agora, para a pessoa jurídica, ela tendo um patrimônio maior e uma participação maior do fundo, isso pode fazer, essa diluição já começa a fazer mais impacto, tá bom? Então, a gente pode acabar tendo essa entrada por conta disso. Beleza, galera? Então, como eu estava falando do Juro 11, o Juro 11 ele é um fundo de FIINFRA, tá? Ele é um fundo de infraestrutura e ele monta ali no seu portfólio, ele tem ali na sua carteira um portfólio com debêntures incentivadas, tá? Onde você tem ali a exposição em setores que são vitais, em setores de infraestrutura, que são importantes para o crescimento do país. Você tem exposição no setor de energia, exposição no setor de saneamento, exposição no setor de rodovia, portos, aeroportos, beleza? Então, são esses setores que são importantes para o crescimento do país que vão ser aí os setores de foco dos fundos de infraestrutura. E o que é interessante? A gente pode falar que o FIINFRA ele é um tipo de fundo alternativo. E o que é legal do FIINFRA? O FIINFRA ele é um fundo onde você não tem cobrança de imposto de renda no rendimento, o rendimento ele é isento, e no FIINFRA você também não tem no ganho de capital, na venda da cota, você não tem cobrança de imposto. Então, vamos supor, você comprou a cota a R$ 100 e vendeu a 150, se a gente estivesse falando de um fundo imobiliário, você teria ali um lucro de R$ 50, você teria um imposto a pagar, um imposto de 20%. No caso de FIINFRA, não. O rendimento, ele, no caso do FIINFRA, o ganho de capital, ele é isento também. Beleza? Então, se você vende com lucro, você também não vai pagar o imposto de renda, porque a ideia aqui é justamente fomentar o mercado. A gente está falando de setores que são incentivados pelo governo e recebam ali novos investimentos. Beleza? Então, deixa eu trazer aqui o Juro 11 só para mostrar o seguinte, sobre a nova oferta. Deixa eu trazer aqui para vocês. Ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Cadê? O objetivo é de captar aí 500 milhões. Então, ó, vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó. O objetivo da oferta é de captar 500 milhões. Opa. O objetivo é de captar 500 milhões de reais, tá? E aí, ó, a nova cota a nova cota vai ser aí R$ 104,98, correspondente ao preço da emissão, acrescida a taxa de distribuição primária de R$ 3. Beleza? Então a nova cota vai ser R$ 104,98. Deixa eu dar um zoomzinho aqui, ó. R$ 104,98, tá? Isso já é o preço da emissão mais a taxa de distribuição primária de R$ 3. Beleza? Então a gente tem ali 104,98. No mercado, está bem próximo aqui, né? No mercado, a gente está com essa cota aí a 105. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui do lado, que aí eu consigo mostrar também um pouquinho do relatório gerencial do Juro 11. Então, ó, aqui a gente tem uma cota a 105. Nova cota a 104,98. No mercado, R$ 105. Então, tá ali no 0 a 0. Beleza? Tá no 0 a 0.
Então, mercado está interessante, nova cota, interessante também, tá? Então aqui você estaria no 0 a 0, tá? Nesse caso aqui você estaria no 0 a 0. Na semana passada, no mercado, estava um pouquinho mais barato do que a nova cota, agora já está equiparado, tá? Então aqui nesse caso vai ser 0 a 0, tá? Tanto fez, tanto faz. Deixa eu pegar aqui o relatório interativo para mostrar para vocês. Beleza? Então, a ideia do FIINFRA é investir em setores de infraestrutura, setores que são vitais aí para o investidor. Portos, aeroportos, rodovia, saneamento, energia, tá? Então, a ideia é financiar esses segmentos. Beleza? Então, aqui a gente tem o relatório interativo aí do Juro 11, tá? A alocação do fundo, para vocês verem. Vamos dar uma olhadinha em setores, ó. A gente tem geração de energia, aqui, ó, geração de energia, saneamento, telecom, óleo e gás, água, açúcar e álcool. Tem uma graninha que está em caixa, tem rodovias, tem transmissão de energia, tem portos, tá? E aí, ó, maior parte aqui em rating nível A, tá? A, AAA, AA. Então a gente está no segmento, a gente está com uma carteira de crédito bem posicionada, uma carteira de crédito bem saudável, tá? E aqui a gente está se expondo nos principais setores de infraestrutura do país, beleza? Em termos de rentabilidade, ó, a gente pode dar uma olhadinha, tá? O juro 11 comparado com o IMA-B5. O IMA-B5, galera, para quem não sabe, é um índice da Ambima que reúne ali os títulos públicos atrelados ao IPCA com até 5 anos de vencimento. Beleza? Então, a gente consegue ver que o juro 11 consegue superar com bastante folga o IMA-B5. Beleza? Então, isso aqui é um pouquinho do juro 11, fundo aí de fundo de infraestrutura, é um fundo que está disponível em bolsa, tá? E é uma forma de você se expor ali a segmentos de infraestrutura, ter ali um rendimento que está ainda até muito melhor do que a inflação. A carteira está majoritariamente ligada aqui, está 100% ligada aqui em inflação, tá? Então, a gente tem uma forma também de se proteger contra a inflação, tá? E com dois benefícios tributários. O primeiro, a questão do rendimento isento, como o FIAGRO, como o fundo imobiliário, tá? Os tradicionais que a gente investe. E a gente também tem o benefício tributário na venda com lucro. Então, quando você vende FIINFRA com lucro, você também não paga imposto de renda. FIAGRO, fundo imobiliário, quando você vende, você tem ali 20% sobre o lucro quando você tem esses movimentos. Quando você vende, tem lucro, 20% de imposto. No FIINFRA, isso não acontece. Beleza, pessoal? De boa? Temos dúvidas? Tranquilos? Como estamos? De boa? Então, a gente viu aqui três cenários. Um cenário onde eu tenho uma emissão num preço muito acima do preço de mercado, que é o que está acontecendo com o MOL 11, uma emissão num preço igual de mercado, juro 11, nova cota 104,98, mercado 105, e a gente tem aqui um cenário onde tem uma emissão num preço abaixo do preço de mercado, que é o caso do TRXF. A nova cota, já contando com as taxas, 106,60, e no mercado o fundo está ali na casa de 107,90, quase R$ 108. Então a gente tem esses três cenários aí de emissão de novas cotas. Beleza, pessoal? Tranquilo? Estamos de boa? Se tiver dúvidas, é só mandar. Beleza, beleza? Tranquilo, de boa? Grande Rodrigão, bom dia. De boa, pessoal? Vamos ver o que nós temos aqui no Bom Dia Fiz.
Uhum. Notícia aqui sobre o TRXF, lucrozinho aí de 9,3 milhões, vacância física zerada, essa é a principal característica do TRXF, fundo com prazo de vencimento longo, prazo de contratos longo e vacância zero. XPML avança na bolsa pela sexta vez consecutiva, olha que maravilha, hein? Muito bom, né? Mas, gente, entenda, o mercado é cíclico. Semana retrasada, a gente estava falando do XPLG, tá? Que é XPML. Estava falando do XPLG, que teve aí 9 quedas consecutivas, mas quando você olha no fundamento, cara, fundo rodando muito bem. Vacância no menor patamar, alavancagem baixa, o fundo conseguiu reduzir despesa financeira, conseguiu reduzir a alavancagem e tomando 9 quedas consecutivas. O mercado ele é irracional, para cima e para baixo. Beleza? Dúvidas de RDM ou KNSC. Vamos dar uma olhadinha no relatório gerencial dos dois aqui rapidamente, tá? Já caminhando já para o nosso finalzinho aqui, tá? Mas vamos dar uma olhadinha, comparar os dois, tá? Vamos dar uma comparada nos dois. São dois fundos interessantes, tá? Mas vamos pegar o relatório gerencial dos dois aí, para a gente só poder dar uma olhadinha um pouquinho mais detalhado. Ó, o IRDM está com o relatório atualizado, 23 de outubro. Vamos ver o KNSC aqui. KNSC, 6 de outubro. Beleza. Então a gente vai olhar no detalhe aqui. Ó. Vamos lá. KNSC. Vamos pegar aqui. Ó. KNSC é um fundo que tem majoritariamente exposição em IPCA, tá? Mas ainda tem uma pontinha ali em CDI, quase 40% em CDI, tá? Então é uma distribuição bem balanceada. Tem aqui uma alavancagem, beleza? O fundo tem operações compromissadas reversas, então ele tem um patrimônio maior do que 100% de alocação, tá? O fundo tem mais ou menos 10% de compromissada, patamar adequado, o fundo está conseguindo rodar bem, beleza? A gente tá com rendimento um pouquinho menor, tomando muita pancada aí em função de redução do IPCA, beleza? Então a gente acaba tendo essa participação maior no IPCA, isso acaba gerando um impacto maior no dividendo. A mesma coisa acontece com o IRDM, ele tem uma maior exposição em IPCA, 60% da carteira em IPCA, beleza? Depois a gente tem quase 20% aqui em outros fundos imobiliários. Então, a gente tem aqui uma exposição também maior em inflação mais baixa, a gente acaba tendo dividendos menores. Beleza? Então, ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Algumas movimentações do mês, beleza? Ó. A gente tem aqui um acompanhamento de operações onde o fundo está trazendo aqui algumas operações. Essa tabelinha até reduziu, tá, galera? Essa tabela aqui já foi bem maior, tá? Essa tabelinha aqui ela reduziu. Tinha muito mais operações aqui que estavam ou em inadimplência ou que estavam em waiver, né? Estavam em carência de pagamento. A gente já teve uma redução aqui considerável. Tá? Então, isso aqui é uma página onde o fundo mostra os acompanhamentos das operações que estão ali mais delicadas. Tá? No KNSC, aparentemente, a nossa carteira está 100% adimplente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Paraná. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Os patamares baixos de inflação explicam o menor resultado gerado no mês, tá? Não havendo qualquer evento negativo de crédito na carteira de investimentos do fundo. Ou seja, o fundo aqui está falando, olha, a gente está tendo rendimento mais baixo por conta de inflação menor, mas a nossa carteira de crédito está saudável, tá? É isso que importa, beleza? É isso que importa.
A gente tem uma reserva aqui não distribuída de 50 centavos, então isso pode ser usado ali para segurar um pouquinho mais o dividendo, se precisar, tá? Ó, o Rodrigo botou aqui, KNSC é um VGHF da Quineia. Cara, eu nem diria que seria o VGHF da Quineia, não. Porque o VGHF, apesar de você ter mais operação de papel, você tem um monte de coisa ali na carteira. Né? Você tem ação, você tem CRI, você tem fundo imobiliário. Né? Então, eu não diria isso. Ele é bem diversificado de segmento, isso é verdade. É, ele é bem diversificado. Mas eu não colocaria ele no mesmo patamar que o BGHF, não. Eu considero ele fundo de papel realmente raiz. Ó, tanto que ó, ele está quase que 100% em CRI, tá? E pouquinho aqui em cota de fundo imobiliário. Então, muito fraco. Não dá para dizer que ele é um VGHF da Quineia, não. Eu discordo dessa. Então, ele é bem diversificado. Ele é bem diversificado em segmento. O que mata o IRDM são os cavaleiros do apocalipse. Cara, é complicado. A gente tem algumas posições mais delicadas aqui no IRDM. Na carteira de crédito aqui a gente tem DEVA. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. A gente tem DEVA, a gente tem HCTR, tá vendo? Então a gente tem alguns fundos aqui que são bem complicados, entendeu? Bem delicados. Não é uma participação tão grande assim no fundo, tá? Mas a gente tem ali de fato alguns fundos ali que são bem, bem, bem enjoadinhos. Beleza? Fundos que estão passando por um probleminha aí a mais. Beleza? Bom, mas são dois fundos interessantes. KNSC vai te dar uma exposição balanceada entre indexadores e RDM, uma exposição majoritária em IPCA. Vai depender muito aí do como é que está a sua carteira. Se a sua carteira está precisando mais de CDI, se a sua carteira está precisando mais de IPCA. Então, vai depender muito de como é que está a sua carteira. Beleza, pessoal? De boa? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Galera, então por hoje é isso. Fechamos aí com a pergunta do grande Rodrigo, uma pergunta muito boa, tá?